Olá, cervejeiros, sommeliers da cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. No episódio de hoje a gente vai começar a falar sobre como extrair sua cerveja sem extrair só espuma ou sem extrair uma cerveja flat. Quando a gente fez aqueles vídeos sobre carbonatação forçada, eu acho que uma das maiores dúvidas que surgiram, não só sobre o vídeo, mas uma das maiores dúvidas no Beer School em geral, e pessoas pedindo, foi para fazer um vídeo sobre como montar o setup, que parâmetros utilizar para servir a cerveja de forma adequada. E eu entendi o porquê disso, porque quando eu fui bolar esses vídeos agora, praticamente não existe material. Em português eu não achei nada, e em inglês o que eu achei tinha muito achismo, existia algumas coisas reais ali, só que sem uma fundamentação por trás. Então agora a gente vai ter um vídeo só dedicado a isso, como extrair a cerveja. Vamos lá? Essa série ela vai ser dividida em 3 vídeos. O vídeo de hoje ele vai ser um vídeo um pouco mais conceitual, não vai falar exatamente sobre como servir a cerveja sem espuma. Isso vai vir no próximo vídeo, que não vai demorar, vai vir rapidinho, já vai estar aí. Então hoje eu quero falar só sobre 3 coisas. Sobre uma coisa dividida em 3, que é pressão. Só sobre pressão. A gente vai ter 3 conceitos básicos quando falar de pressão. Uma é a pressão de equilíbrio. A pressão de equilíbrio é aquela pressão que o barril vai estar quando ele fica um tempo parado. Ele sempre vai entrar no equilíbrio. Então a pressão de equilíbrio ela vai estar relacionada à pressão de carbonatação e a temperatura que está o barril. Ela depende muito da temperatura. Segundo é a pressão manométrica. A pressão manométrica é aquela pressão que a gente vai ajustar no cilindro de CO2 e vai ser a pressão que vai empurrar nossa cerveja e deixar ela servir. É a pressão ajustada. E por terceiro, a pressão de trabalho. Pressão de trabalho é aquela pressão que a gente vai calcular a idealidade, a pressão ideal para a gente servir o chopp. Então, a gente pode setar lá a pressão igual à pressão de equilíbrio, a pressão muito abaixo, muito acima, cada um vai ter um efeito. Hoje a gente vai falar quase que exclusivamente sobre equilíbrio. A pressão, a temperatura e o CO2 dissolvido, eles formam um trio de equilíbrio. Sempre essas 3 variáveis elas vão dar um jeito de entrar em equilíbrio. Então, quanto maior a temperatura, maior é a pressão. Se a gente pegar um barril ali e elevar a temperatura dele, eleva a pressão. E como a solubilidade do CO2 diminui com o aumento da temperatura, e diminui a carbonatação da cerveja também. Diminui a quantidade de CO2 na fase líquida, aumenta a quantidade de CO2 na fase gasosa. Entender isso é fundamental para não servir uma cerveja que, mesmo carbonatada, bem carbonatada, perfeita, quando você vai servir, depois de um tempo ela fica flat, sem nada, só sai uma água ali, pouca espuma, com um gosto que, sei lá, meus pais chamam de choque. Ou o caso oposto, servir uma cerveja extremamente carbonatada, que sai espumando, que sai praticamente só espuma. Para ilustrar isso, vamos ver alguns esquemas aqui que eu mesmo desenhei no PowerPoint. Então não ficou muito bom, então não me julguem, mas vai servir bem para ilustrar tudo aquilo que eu quero falar. Nosso primeiro exemplo ele tem a ver com uma cerveja que a gente mesmo carbonatou. Ela está ali carbonatada numa carbonatação padrão, 2,5 volume de CO2. Então, para atingir 2,5 volume de CO2 ali na temperatura de 4 graus, a gente ia carbonatar essa cerveja com uma pressão de 0,85 bar. A gente já falou isso no vídeo sobre carbonatação forçada. Se você não viu o vídeo ainda, clica aqui, é fundamental para entender. Assiste o vídeo que está nesse card primeiro, depois volta para cá e vamos continuar a partir daqui. Se nessa cerveja a gente desplugar o CO2, servir ali metade do barril, porque é possível, ele vai ter uma pressão, né, 0,85 bar, tem força suficiente para empurrar uma boa parte desse barril. Então a gente despluga esse barril, o CO2, pluga ele na chopeira, vai tirando, tira metade do barril mais ou menos. Quando essa cerveja sai, o headspace aumenta, ou seja, aumenta o espaço do headspace. Aumentando o espaço do headspace, vai aumentar o espaço entre as moléculas e naturalmente vai cair a pressão vai cair. Isso é basicamente o conceito de pressão, tanto de moléculas de gás que vão estar disputando o mesmo espaço. Como a pressão caiu, mudou o ponto de equilíbrio. Vamos supor que a pressão ela caiu ali para 0,4 bar. Agora falando de forma muito aproximada, eu vou estar falando em termos muito rigorosos um pouco de besteira aqui, o sistema é mais complexo, mas vamos falar de forma aproximada, ainda vale a nossa análise. Como mudou o ponto de equilíbrio, o CO2 que ele estava dissolvido, estava no
meio do líquido, ele não vai ficar mais no meio do líquido. Parte dele vai migrar para cima para equilibrar a pressão, porque o sistema CO2, temperatura e pressão, está em equilíbrio. Se está com carência de CO2 em cima, o CO2 vai migrar do líquido para estabilizar o sistema, que deveria estar em equilíbrio. Como o CO2 migrou da fase líquida para a fase gasosa, o que aconteceu com a quantidade de CO2 na cerveja? Diminuiu. A cerveja, se calcular nessas condições que eu falei, 0,4 bar, 4 graus Celsius, a concentração de equilíbrio, o volume de equilíbrio passa a ser 1,9 volumes de CO2. O que isso quer dizer? Que a próxima vez você vai tirar isso daí, a próxima vez que você for servir sua cerveja, ela vai estar muito menos carbonatada do que a vez inicial. Ela vai estar flat. 1,9 ainda não é exatamente flat, mas ela vai estar com características diferentes das características originais que você planejou para sua cerveja. Mas isso daí é um caso extremo, porque dificilmente alguém vai servir uma cerveja com CO2 desplugado. O que acontece normalmente é a pessoa pensar: vou reduzir minha pressão manômetro, vou ajustar lá no cilindro uma pressão menor, sei lá, 0,4, 0,5 bar, 0,3 bar. Geralmente é o suficiente para empurrar a cerveja, ela não vai deixar de chegar até a torneira e supostamente vai espumar menos. Isso aí existe, claro, uma parte de verdade e existe uma parte que não é verdade nisso daí. Primeiro, que se você ajustar sua cerveja ali para 0,3, 0,5 bar, essa não é a pressão efetiva que vai estar empurrando a cerveja, porque a cerveja ela já estava a quase 1 bar ali dentro. Isso daí não se perde. Isso aí só vai se perder quando esvaziar. Então, sei lá, metade do teu barril você ainda vai servir com uma pressão alta. Não adianta simplesmente reduzir a pressão do barril. É a mesma coisa que o barril que a gente serviu desplugado. Ele está desplugado, a pressão que está empurrando ele é zero? Não, a pressão que está empurrando ele não é zero. A pressão que está empurrando dele é a pressão que está dentro dele. Isso mesmo vale para o barril plugado. A pressão, enquanto você vai servindo, a pressão do barril vai caindo, até chegar a pressão que você chegou de operação, sei lá, vamos dizer 0,5 bar, 0,4 bar. Aí nesse caso, o que vai acontecer? Como a gente estava com o líquido numa quantidade muito maior de CO2 do que a quantidade que teria se ele tivesse 0,4 bar, a gente vai começar a migrar CO2 do líquido para o gás e vai perder CO2 e tudo aquilo que eu falei no exemplo extremo de não plugar nenhum CO2 vai acontecer e a cerveja ela vai perder gás e vai perder as características originais. Só para ilustrar bem, isso aí é o que acontece com uma Coca. Quando você pega uma Coca 2 litros, toma metade dela e deixa ela na geladeira, ela vai entrar em equilíbrio de novo. O que vai acontecer? O gás ele vai migrar de baixo para cima, a garrafa vai estufar, vai ficar novamente pressurizada, só que da onde veio essa pressão? Veio do líquido de baixo. Você vai abrir, ela vai fazer barulho, você vai falar: "Ei, tá com gás". Aí vai tomar, não tá com tanto gás quanto deveria ter. Então o que a gente tem que fazer para servir uma cerveja direito? Fazer que a pressão de operação seja igual à pressão de equilíbrio. Isso é necessário. Se você não fizer isso e deixar a cerveja plugada por um certo tempo, você vai estar mudando as condições iniciais, as condições originais da sua cerveja. Então vamos ver outro estudo de caso agora. Você é dono de um bar, aí comprou um barril de Delirium, você sabe que essa cerveja é uma cerveja muito mais carbonatada do que a média. Não sei qual que é a carbonação dela, eu chutei aqui 3,3 volumes de CO2, mas eu acho que é bem mais. E ela vai chegar para você na sua loja, ela vai chegar, sei lá, 25 graus Celsius aqui no Paraná. E nessas condições ali, então, 3,3 volumes de CO2 e 25 graus Celsius, a pressão que está em equilíbrio com isso seria 3,5 bar. É uma pressão bastante elevada. Então, você não é bobo nem nada, quer manter as características originais, porque uma Delirium custou muito caro o barril, e você vai lá e seta o teu sistema para 3,5 bar. Coloque ela na câmara fria e deixa lá. E quando vai servir, impossível, só sai espuma. O que aconteceu nesse caso? A temperatura também influencia o equilíbrio. Supor que a câmara fria está ali a 4 graus. A 4 graus e 3,5 bar, o volume de equilíbrio é em torno de 6,6 volumes de CO2. Isso é CO2 pra caralho. Você vai colocar, quando você for tirar sua cerveja, só vai sair espuma, não vai sair nada além de espuma, porque é muito, muito além do que o líquido vai conseguir segurar quando voltar para a pressão ambiente a hora que sair pela torneira. O que você deveria ter feito era colocar essa cerveja na câmara fria, deixado um dia ali, chegando em 4 graus, tá, estabilizou a temperatura, e sim medir a pressão e plugar a pressão com ela já na condição que ela vai ficar, 4 graus, que nesse caso daria ali em torno de 1,4 bar. E daí sim, vendo que estava 1,4 bar, seta seu manômetrozinho lá, seu registro de pressão, para 1,4. A cerveja não vai perder as características originais. E isso é um caso real que eu já vi acontecer. Outra coisa que você pode fazer, em vez de colocar a cerveja lá, esperar esfriar e ver o que acontece, é recorrer àquelas tabelas de
equilíbrio lá de volume, pressão e temperatura, tá no outro vídeo. Existe uma fórmula também, se quiserem, no próximo vídeo eu deixo aqui embaixo linkado um Excel, é só entrar pressão, temperatura, ver o volume de equilíbrio. E daí, fazendo isso, sabendo que a cerveja ela teria que ter 3,3 volumes e ia ficar 4 graus Celsius, qual a pressão que a gente tinha que setar. Essas coisas que eu falei aqui hoje, elas só valem para cerveja que vai ficar plugada por mais de 1, 2 dias. Se for só aquela cerveja que você, sei lá, vai num festival ou vai fazer uma comida em casa, pluga o barril, vai ficar ali plugado 2, 4, 6 horas, não existe tempo suficiente para haver essa variação tão grande na composição do CO2. Sei lá, a partir de 12 horas isso começa a se tornar um pouco mais relevante. Mas os conceitos ainda são válidos e usar a pressão de trabalho como sendo a pressão de equilíbrio seria o ideal. O vídeo de hoje, ele não ajuda muito você a servir a cerveja sem espuma, mas tem conceitos extremamente importantes, primeiro, para manter a originalidade da proposta da cerveja, e segundo, para entender o que acontece, porque às vezes é muito diferente, às vezes está operando em câmara fria, que é muito bom para servir a cerveja, ou operando em barril fora com serpentina que vai gelar. Porque na câmara fria, para manter as características originais, você tem que usar uma pressão muito menor do que fora. Pega o caso da Delirium aí, a pressão de equilíbrio fora era 3,3 bar, dentro é 1,4. Então é muito mais fácil, uma pressão muito menor. Quando ela for sair da torneira, ela vai sair com menos velocidade. Como vai sair com menos velocidade, vai ter menos turbulência. Como vai ter menos turbulência, vai fumar menos. Isso aí a gente vai ver no próximo vídeo, um vídeo muito legal, espero que vocês não percam, porque eu tive que voltar e deduzir todas as equações aí que vão governar a turbulência do sistema. Simplifiquei ao máximo depois, numas equaçõezinhas bem simples, para a gente conseguir dimensionar como tem que ser a chopeira, pressão que a gente vai trabalhar e outros fatores que a gente vai trabalhar, para ter certeza que a gente vai tirar ela e ela vai sair aquela extração perfeita, quase como se você estivesse tirando um pouco de água ali. Às vezes, inevitavelmente, não é possível, mas vai ser um material muito legal. Se você gostou do vídeo, então, deixe seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, segue a gente nas redes sociais e não perca o próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!